A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou o Jefferson, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, leremos a Bíblia toda em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas vidas e também na vida da própria Igreja. Nós estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar também o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emumano, ou então pelo facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir e assim receba as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da Tua palavra todos Te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da Tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dia 118 do nosso podcast A Bíblia em um ano. Hoje leremos os capítulos 17 e 18 do primeiro livro de Samuel e também o Salmo 35. 1 Samuel, capítulo 17. Os filisteus reuniram seus acampamentos para a guerra. Reuniram-se em Soco de Judá, acampando entre Soco e Azeca, em Efes-Domim. Saul e os homens de Israel reuniram-se e acamparam no vale de Terebinto, pondo-se em ordem de combate contra os filisteus. Separados por um vale, os filisteus tomaram posição sobre um monte de um lado, e Israel sobre outro monte do lado oposto. Saiu então do acampamento dos filisteus um campeão, chamado Golias, natural de Gate, homem de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 5.000 siclos de bronze. Usava caneleiras de bronze e um dardo de bronze, pendurado entre os ombros. A haste de sua lança era grossa como um cilindro de tear, e a ponta de ferro pesava 600 siclos, e seu escudeiro andava à sua frente. Ele tomou posição e gritou para as fileiras de Israel: Por que viestes dispostos para a batalha? Não sou eu filisteu, e vós escravos de Saul? Escolhei um dentre vós para me enfrentar numa luta individual. Se ele conseguir lutar comigo e abater-me, seremos vossos escravos. Mas se eu o vencer e o abater, então sereis vós os nossos escravos e nos servireis. E o filisteu acrescentou: Lanço hoje esse desafio às fileiras de Israel. Dai-me um homem para lutarmos um contra o outro. E quando Saul e todos os israelitas ouviram as palavras do filisteu, ficaram consternados e cheios de medo. Davi era o filho do Efratita de Belém de Judá, chamado Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, Jessé já era ancião de idade avançada. Seus 3 filhos mais velhos tinham seguido Saul para a guerra. O primogênito chamava-se Eliabe, o segundo Abinadab e o terceiro Sama. Davi era o mais novo. Como os 3 mais velhos tinham seguido Saul, Davi ia até Saul e depois voltava para cuidar do rebanho de seu pai em Belém. Entretanto, cada manhã e cada tarde o filisteu chegava para se apresentar, e isso durante 40 dias. Disse Jessé a seu filho Davi: Toma para teus irmãos uma vasilha de grãos torrados e esses 10 pães, e leva-os correndo aos teus irmãos no acampamento. E esses 10 queijos entrega-os ao chefe de 1000. Informa-te se teus irmãos vão bem e trazem um sinal da parte deles.
Eles estavam com Saul e os demais israelitas lutando contra os filisteus, no vale do Terebinto. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, confiou o rebanho a um guarda, tomou sua carga e partiu, como Jessé tinha ordenado. Chegou à trincheira quando as tropas estavam saindo para a batalha, bradando o grito de guerra. Os israelitas e os filisteus puseram-se em linha de combate, frente a frente. Davi descarregou sua carga e deixou-a com o guarda da bagagem, correu para a linha de combate e foi perguntar a seus irmãos se estavam bem. Enquanto lhes falava, subiu das fileiras dos filisteus o campeão, chamado Golias, o filisteu de Gate. Ele proferiu as provocações de sempre e Davi as escutou. Todos os israelitas, ao ver o homem, fugiram, pois tinham muito medo dele. Um dos israelitas disse: Não viste este homem que sobe das fileiras? Ele vem insultar Israel. Aquele que o abater, o rei o acumulará de muitas riquezas, lhe dará sua filha e deixará a casa de seu pai livre de impostos em Israel. Davi perguntou aos homens que estavam com ele: Que recompensa terá aquele que abater aquele filisteu e tirar essa afronta de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para insultar as fileiras do Deus vivo? Os soldados deram a mesma resposta: A quem o abater se dará tudo isso. Eliabe, seu irmão mais velho, ouvindo como falava com os outros, irritou-se contra Davi e disse: Para que vieste aqui? Com quem deixaste aquele punhado de ovelhas no deserto? Eu conheço tua presunção e a malícia do teu coração. Foi para ver a batalha que vieste. Davi disse: Que fiz eu? Fiz apenas uma pergunta. Desviou-se dele para outro, para fazer a mesma pergunta, e os soldados deram-lhe a mesma resposta de antes. Quando ouviram as palavras de Davi, comunicaram-nas a Saul. Este mandou buscá-lo. Então Davi disse a Saul: Ninguém deve desanimar por causa desse filisteu. Eu, teu servo, vou lutar contra ele. Mas Saul ponderou a Davi: Não és capaz de enfrentar esse filisteu. Tu és ainda um menino, e ele um homem de guerra desde a sua juventude. Davi disse a Saul: Teu servo cuida do rebanho do pai. Quando vinha um leão ou um urso e tomava um carneiro do rebanho, eu os perseguia e abatia, tirando-lhes a presa da boca. E se eles me atacavam, agarrava-os pela goela, os abatia e os matava. Assim como teu servo abateu o leão e o urso, assim fará a esse filisteu incircunciso, como se fosse um desses animais, pois atreveu-se a insultar as fileiras do Deus vivo. E Davi ainda acrescentou: O Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me salvará também das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: Vai, e que o Senhor esteja contigo. Saul revestiu Davi com sua própria armadura, pôs-lhe na cabeça um capacete de bronze e armou-o com uma couraça. Davi cingiu a espada de Saul sobre a armadura e tentou caminhar armado, pois não estava acostumado. E disse a Saul: Assim não posso andar, não estou acostumado a isso. E tirou a armadura. Tomou então seu cajado na mão, escolheu no riacho 5 pedras bem lisas e guardou-as no seu bornal de pastor, que lhe servia de bolsa. Depois, com sua funda na mão, avançou contra o filisteu. O filisteu, precedido do seu escudeiro, vinha aproximando-se mais e mais de Davi. Quando pôde ver bem Davi, desprezou-o, porque era muito jovem, ruivo e de belo aspecto. Disse-lhe: Sou por acaso um cão para vires a mim com um cajado? E amaldiçoou a Davi, em nome de seus deuses. E acrescentou: Vem, eu vou dar tuas carnes às aves do céu e às feras do mato. Mas Davi respondeu: Tu vens a mim com espada, lança e dardo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus das fileiras de Israel, que tu insultaste. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e eu te abatarei e te cortarei a cabeça. E darei o teu cadáver e os cadáveres do exército dos filisteus, as aves do céu e as feras da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. E toda essa assembleia aqui vai saber que não é pela espada nem pela lança que o Senhor salva, pois a guerra pertence ao Senhor, e ele vos entregará em nossas mãos. Logo que o filisteu se ergueu e marchou em direção a Davi, este saiu prontamente correndo para enfrentar o filisteu. Davi meteu a mão no bornal, apanhou uma pedra e arremessou-a com a funda, atingindo o filisteu na fronte. A pedra se encravou na sua testa, e o gigante tombou com o rosto em terra. E assim Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra. Davi abateu o filisteu e o matou, sem ter espada na mão. Em seguida, correu para o filisteu, parou perto dele, arrancou-lhe a espada da bainha e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Vendo morto seu guerreiro mais valente,
os filisteus fugiram. Os homens de Israel e de Judá levantaram-se e, bradando gritos de guerra, perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Acaron. Os filisteus caíram feridos ao longo do caminho, desde Saarim até Gate e até Acaron. Voltando da perseguição aos filisteus, os israelitas saquearam o acampamento deles. Davi apanhou a cabeça do filisteu e, depois de guardar as armas na tenda, levou-a a Jerusalém. Ao ver Davi sair ao encontro do filisteu, Saul havia dito a Abner, chefe do exército: "Esse jovem é filho de quem, Abner?" E Abner disse: "Por tua vida, ó rei, eu não sei." O rei disse: "Informa-te, pois de quem este rapaz é filho." Quando Davi voltou da vitória sobre o filisteu, Abner levou-o à presença de Saul. Ele tinha ainda na mão a cabeça de Golias. Saul perguntou-lhe: "Quem é o teu pai, moço?" Davi respondeu: "Eu sou filho do teu servo Jessé, de Belém." Capítulo 18. Assim que Davi acabou de falar com Saul, Jonatas apegou-se profundamente a Davi, amou-o como a si mesmo. Naquele mesmo dia, Saul tomou Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. Jonatas fez uma aliança com Davi, porque o amava como a si mesmo. Tirou o manto com que estava vestido, deu-o a Davi, bem como suas vestes, e mesmo sua espada, seu arco e até seu cinturão. Nas expedições onde quer que Saul o enviasse, Davi tinha êxito. Saul nomeou o chefe geral dos guerreiros. Ele era bem visto por todo o povo, inclusive pelos servidores de Saul. Quando Davi retornou do massacre dos filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, dançando e cantando alegremente, ao som de tamborins e símbolos, e enquanto dançavam diziam em coro: "Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares." Saul ficou zangado com isso e não gostou nada do que diziam. A Davi atribuíram dezenas de milhares, e a mim somente milhares. Que lhe falta ainda senão o reinado? E a partir daquele dia não olhava mais Davi com bons olhos. No dia seguinte, o espírito maligno sobre-humano apoderou-se de Saul, e teve um delírio dentro de tua casa. Davi pôs-se a tocar a cítara como nos outros dias. Saul tinha uma lança na mão, e arremessou-a contra Davi, dizendo: "Vou cravar Davi na parede." Mas Davi por 2 vezes desviou-se dele. Então Saul ficou com medo diante de Davi, porque o Senhor estava com ele e de Saul tinha se afastado. Saul, pois, o afastou de sua presença e o constituiu chefe de 1000. Davi saía e voltava à frente do povo. Tinha êxito em todas as suas expedições, e o Senhor estava com ele. Saul via como Davi tinha êxito em tudo e começou a ter medo dele. Entretanto, todo Israel e Judá o amavam, e ele saía e voltava à frente deles. Saul disse a Davi: "Eis aqui minha filha mais velha, Merabe, eu a darei a ti por mulher, contanto que sejas um valente guerreiro para mim e combatas nas guerras do Senhor." Mas consigo mesmo pensava: que não seja a minha mão a levantar-se contra ele, mas a dos filisteus. Disse então Davi a Saul: "O que eu sou eu? Quem é minha vida e o clã do meu pai no meio de Israel, para que eu me torne genro do rei?" Ora, quando chegou o tempo de Merabe, a filha de Saul, ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel de Meola. Entretanto, Micol, a outra filha de Saul, se apaixonara por Davi. Quando o contaram a Saul, isso lhe agradou, pois pensava consigo: "Vou dar-lhe Micol, para que lhe seja uma cilada, e ele caia nas mãos dos filisteus." Disse, pois, a Davi pela 2ª vez: "Hoje te tornarás meu genro." E ordenou a seus servos que, em particular, dissessem a Davi: "O rei te quer muito bem, e todos os seus servos gostam de ti. Portanto, aceita ser o genro do rei." Os servos de Saul repetiram essas palavras aos ouvidos de Davi, mas este respondeu: "Porventura vos parece pouca coisa ser genro do rei, e logo eu, que sou pobre e de condição humilde?" Os servos comunicaram a Saul essa resposta de Davi. Saul replicou: "Assim falareis a Davi: como dote, o rei quer apenas 100 propúcios de filisteus, para se vingar de seus inimigos." Desse modo, Saul tencionava fazer Davi cair nas mãos dos filisteus. Quando os servos transmitiram as palavras de Saul a Davi, este achou boa a proposta de se tornar genro do rei. Antes que expirasse o prazo fixado, Davi partiu com seus homens, matou 200 filisteus, e levou os prepúcios para contá-los diante do rei, a fim de tornar seu genro. Então Saul deu-lhe sua filha Micol por mulher. Saul compreendeu muito bem que o Senhor estava com Davi, e que sua filha Micol o amava. Por isso Saul teve ainda mais medo de Davi, e tornou-se seu inimigo para sempre.
Os chefes dos filisteus fizeram incursões, mas todas as vezes que se punham em campo, Davi tinha mais êxito que os demais oficiais de Saul, de modo que seu nome se tornou muito mais famoso. Salmo 35. Acusa, Senhor, os que me acusam, ataca os que me atacam, toma escudo e broquel, e levanta-te em meu auxílio, empunha a lança e o machado contra os que me perseguem, e dize à minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que ameaçam minha vida. Voltem-se para trás e se decepcionem os que tramam males contra mim. Tornem-se como a poeira ante o vento, quando o anjo do Senhor os dispersar. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, quando o anjo do Senhor os perseguir. Pois sem motivo armaram cilada contra mim, sem motivo abriram-me uma cova. Venha sobre ele a calamidade inesperada, e a armadilha que escondera o prenda, e na mesma calamidade ele caia. A minha alma, porém, exultará no Senhor, e se deleitará com a sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é semelhante a ti, que livras o fraco do poder dos mais fortes, o fraco e pobre dos que exploram? Testemunhas falsas, levantando-se, interrogavam-me sobre o que eu desconhecia. Retribuíam-me o mal pelo bem, desolação para a minha alma. Eu, porém, quando eles adoeciam, vestia-me de luto, humilhava-me com o jejum, e a minha oração se revolvia no meu peito. Como por um amigo ou por meu irmão andava eu chorando, como quem está de luto por sua mãe, contristado me curvei. Mas quando eu vacilei, eles se alegraram e se reuniram. Reuniram-se contra mim para bater-me sem que eu soubesse. Laceravam-me sem parar. Punham-me à prova, escarneciam e zombavam de mim, rangiam seus dentes contra mim. Senhor, até quando ficarás olhando? Livra minha alma de maldades deles, dos leões a minha vida, e eu te darei graças na grande assembleia, no meio de um povo numeroso te louvarei. Não riam de mim meus inimigos mentirosos, os que me odeiam sem motivo e ainda piscam os olhos, pois eles não falam de paz, mas contra os humildes da terra planejam intrigas. E contra mim escancaram a boca dizendo: Ah, vimos com nossos olhos. Tu viste, Senhor, não fiques mudo. Senhor, não te afaste de mim. Desperta e levanta-te para julgar-me, meu Deus e meu Senhor, pela minha causa. Julga-me segundo a tua justiça, Senhor meu Deus, e eles não escarneçam de mim. Não pensem nos seus corações, parabéns para nós, nem digam, nós o devoramos. Envergonhem-se e fiquem confusos os que se alegram com seus males. Cubram-se de vergonha e confusão os que falam com soberba contra mim. Exultem e se alegrem os que querem a minha justiça, e digam sempre: seja engrandecido o Senhor, que tem prazer na prosperidade do seu servo. E a minha língua meditará a tua justiça, o teu louvor o dia todo. Sou o Padre Evandro, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Estamos juntos escutando os textos do primeiro livro de Samuel, que nos apresentam hoje a história tão conhecida de Davi e Golias. Os israelitas e os filisteus estão em guerra. Cada povo está num monte e entre eles existe um vale. A um determinado momento, Golias propõe uma luta contra um dos homens de Israel. Ele, Golias, grande, bem armado, quer lutar contra um dos israelitas. Mas os israelitas, ao verem Golias, sempre fogem, porque têm medo dele. Ninguém quer enfrentá-lo. Até que Davi se dispõe a lutar contra Golias e vai dizer a Saul: eu, o teu servo, vou lutar contra ele. E Saul, com toda a sua sensatez, diz: não és capaz de enfrentar esse filisteu. Tu és ainda um menino e ele é um homem de guerra bem formado desde a sua juventude. Mas Davi é insistente, porque confia no Senhor, sabe que o Senhor o livrará, o salvará das mãos do filisteu. E sem armadura,
com pedra, funda e bornal, Davi vence Golias. Ele sabe que a sua força vem do Senhor. Tu podes vir, Golias, com espada, com lança e com dardo, eu vou contra ti em nome do Senhor, disse Davi antes de ir para a luta. E o gigante tombou. Os filisteus então fugiram e assim está declarada a vitória dos israelitas contra os filisteus. Depois os textos nos apresentam o amor de Jonatas por Davi e ao mesmo tempo a inveja de Saul em relação a Davi. Inveja que faz surgir os sentimentos de medo, de raiva e as atitudes concretas, as tentativas de Saul de acabar com Davi, de matá-lo. A inimizade vai surgindo fruto da inveja. Com todos os dramas e lutas destes capítulos de hoje, podemos aprender, talvez, que a confiança profunda no Senhor é que importa na nossa vida. Quem confia no Senhor sempre vai ser vitorioso. Quem confia no Senhor sempre vai estar seguro, mesmo que seja muito pequeno e fraco. O Senhor é a força do pequeno, do jovem, do pobre e do humilde. Por isso é que Davi vence o gigante, porque sabia que a sua força não era fruto de suas condições, de suas capacidades, mas que a sua força vinha do Senhor. Também aprendemos que a inveja destrói relações, afasta as pessoas e faz-se investir naquilo que destrói e não naquilo que constrói. Quanto tempo e quantas energias Saul gastou por inveja de Davi. Se tivesse gastado todas essas energias para fazer o bem, certamente teria sido muito melhor. Os textos de hoje nos ajudam a rezar bem o Salmo 35, que é o grande grito de Davi ao Senhor. Também é a expressão profunda de confiança de Davi no seu Senhor. Que nós possamos dizer também, hoje com Davi, não fiques longe de mim, Senhor. Defende-me, protege-me sempre. Contigo serei vencedor. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!